de mama, principalmente na pré-menopausa, e vários outros tumores, geralmente com a mesma característica, que é o início do desenvolvimento em idade jovem. A grande mudança que a gente teve relacionada à síndrome de Li-Fraumeni, então, foi esse artigo que foi publicado pelo Dr. David Malkin e o grupo dele, no qual eles fizeram uma avaliação de um grupo de pacientes, de 33 indivíduos que tinham mutação em TP53, e 18 deles aceitaram fazer um acompanhamento, e esse acompanhamento foi seguido durante 2 anos. Nesse tempo dos 2 anos, né, eles acompanharam também, mas à distância, os outros pacientes que não aceitaram fazer o rastreamento. E os dados que a gente pôde obter com esse estudo foram bastante importantes. E que acompanhamento era esse? Para as crianças foi indicado, então, um ultrassom de abdômen total, uma avaliação da urina a cada 3 a 4 meses, alguns exames séricos a ser realizados também a cada 4 meses, e um foco bem específico para tumores do sistema nervoso central e a ressonância do corpo inteiro também como outro exame que seria bastante importante para essas crianças. No adulto, o foco principal é realmente o câncer de mama nas mulheres. Então, a avaliação começa com 18 anos de idade, com o autoexame, passando para uma avaliação clínica já com 20, 25 anos de idade, e a mamografia, a indicação, na época que eles soltaram esse estudo, era de iniciar a mamografia com 20 a 25 anos ou ressonância de mama. Mas, na verdade, o que hoje é feito na prática é a ressonância magnética das mamas a partir dos 25 anos de idade e a mamografia só a partir dos 30. A ressonância do corpo inteiro deve ser feita, além da ressonância de corpo inteiro e a introdução da colonoscopia a cada 2 anos. Esse estudo, então, eu acho que dá para a gente mostrar aqui que eu acho que foi bastante interessante verificar que os pacientes que fizeram o rastreamento tiveram uma sobrevida, né, dos 18 pacientes que fizeram o rastreamento, todos eles sobreviveram ao longo de 2 anos de estudo. A gente sabe hoje, em contato com o Dr. David Malkin, que dentre esses 18 pacientes, 2 foram a óbito, né? Mas, de qualquer maneira, entre os pacientes que não aceitaram fazer o rastreamento e, na verdade, não fizeram nenhum tipo de acompanhamento, a mortalidade foi bastante importante. Então, mostra claramente que existe indicação de rastreamento desses pacientes, né? Isso que eles concluem, então, e isso foi rapidamente traduzido para o NCCN. Então, todas as indicações que foram feitas nesse artigo da Lancet de 2011 ou 2012 se traduziram pela clínica e são realizados na maior parte dos centros do mundo todo. Em relação à ressonância de corpo inteiro, o grande limitante é o custo e a técnica, porque é uma ressonância de corpo inteiro rápida, nem todos têm a possibilidade de fazer esse tipo de técnica, e atualmente vários centros mundiais têm feito estudos para avaliar a efetividade desse exame. Posso fazer uma interrupção? Eu acho que esse é um ponto muito importante, o ponto da ressonância de corpo inteiro. Eu acho que é um advento para eu que vivi uma época de limitação de exames de imagem. Quando eu me formei não tinha tomografia em São Paulo, para vocês terem uma ideia. Então, era só ultrassom e palpação. Hoje você fala de seguir pacientes de alto risco com uma ressonância de corpo inteiro. Isso para mim é uma coisa assim muito interessante, muito estimulante, né? Ainda que tenha essas limitações todas que a gente sabe, de custo, de técnica, de local para fazer. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse exame, porque eu acho que é uma perspectiva muito interessante, porque não inclui radiação, né? A ressonância não tem radiação, é uma técnica de eletromagnetismo, e nos dá uma abordagem para uma síndrome como o Li-Fraumeni, que pode ter tumor em vários órgãos diferentes, né? Inclusive os sarcomas. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais disso, esmiuçasse um pouquinho o uso da ressonância de corpo inteiro, dando a sua opinião e alguma coisa mais de ordem prática para quem estiver ouvindo a gente, em termos de fazer o segmento dos pacientes de Li-Fraumeni e Maria Isabel. Acho que a gente vai poder ver isso no caso em seguida. Tá bom. Né? Aí nos discutimos mais. Eu trouxe, na verdade, 2 casos clínicos que vão incluir a ressonância. Eu tenho 2 questões bem práticas aqui, até para quem está ouvindo a gente.
A primeira coisa, assim, muita gente tem se interessado por síndrome de Li-Fraumeni. Apesar da raridade dela, oncologistas, de uma maneira geral, especialmente os mais jovens, encontram alguém com sarcoma na família e um câncer de mama, eles já têm ideia bem clara de que existe a possibilidade de se tratar de síndrome de Li-Fraumeni. O que é muito confuso na cabeça deles, às vezes, é que quais são os critérios. Se os critérios de Gomprecht, por exemplo, são critérios de síndrome de Li-Fraumeni ou são critérios de testagem para síndrome de Li-Fraumeni. Isso é super importante. O que você tem a dizer sobre isso? Na verdade, atualmente a gente considera como critérios de síndrome de Li-Fraumeni os critérios clássicos, e o Chompré é muito mais um critério de testagem. Gomprecht, LLC, desculpa, Chompré. Porque, na verdade, um caso único de tumor adrenocortical já é indicativo de testagem, né? Já é um critério de Chompré. Câncer de mama em mulher jovem que não tem a mutação em BRCA1 e BRCA2 é um critério de Chompré. Então, tem uma série de indicações que não são efetivamente um diagnóstico clínico, né? O diagnóstico clínico vai ser basicamente o critério clássico mesmo de Li-Fraumeni ou aqueles pacientes que têm a mutação detectada. Essa foi a discussão da semana passada do consórcio Li-Fraumeni, justamente. Quem que a gente inclui na database mundial que a gente está montando de Li-Fraumeni? Quem são os pacientes elegíveis? Então, número 1, são aqueles que têm mutação no GNTP53, independente dos tumores ocorridos na família. Né? Então, essa é uma paciente Li-Fraumeni que, de repente, a gente ainda não conhece o fenótipo. Ou então são aqueles indivíduos que têm os critérios clássicos, mas que não tiveram a mutação detectada, né, e que foram testados por sequenciamento ou Next Generation Sequencing e MLPA. Uma pergunta, os pacientes que têm mutação na via P53, ATM, por exemplo, um gene da via P53, e eles têm cânceres diferentes que você pode encontrar, eles são chamados de Li-Fraumeni também? Não. Mesmo o cara tendo um câncer de mama e um de suprarrenal, tendo mutação em ATM. Antigamente ele seria chamado, baseado em critérios clínicos, puramente clínicos ou genéticos, ele seria chamado, né? Não, aqui assim, possivelmente o paciente, se você tem uma mutação em... Deixa eu te falar, quando a gente fala de câncer de mama e ovário hereditário, por exemplo, você abre o leque para diversos genes que podem ser responsáveis pelo fenótipo de câncer de mama e ovário hereditário, né? Então, inclusive novos genes, o PALB2, o BRIP1, etc., né? Li-Fraumeni é exclusivamente P53 ou quando você não acha a mutação, mas ele tem o fenótipo. E aí eu pergunto, às vezes os pacientes que têm o fenótipo, eles podem ter mutações nos genes da via. É isso? Mas não, para Li-Fraumeni, claramente isso não foi verificado. Inicialmente eles acharam que o SHEC2 poderia fazer parte do... O SHEC2 é outro gene. Isso, mas não é considerado. Não é considerado. O que a gente vê hoje, que vai ser claramente a grande mudança, eu acho que das síndromes em gerais de predisposição ao câncer, é que com o advento dos painéis de Next Generation Sequencing, nós vamos pedir para aquelas famílias que a gente não consegue entender a ocorrência de tumores, muitas vezes que tem, como eu tive uma família semana passada, eram vários casos de câncer de mama e um caso de câncer coloretal em idade jovem, né, e a mutação era em MLH1. E aí você fala assim, bom, mas isso não é síndrome de Lynch, né? Mas não, o diagnóstico inicial era de BRCA1, poderia ser uma mutação em BRCA1 e BRCA2, mas não, a gente encontrou síndrome de Lynch naquela família, né? Então, eu acho que com os painéis a gente vai encontrar mutações com características diferentes, então os critérios com certeza vão ser revisitados, né? E até tem um paper bem recente que saiu, acho que não tem nem 2 meses no JCO, falando justamente qual o benefício de se utilizar os painéis de Next Generation Sequencing em pacientes que têm critérios clássicos de síndrome de câncer de mama e ovário hereditário e que não têm a mutação detectada pelo sequenciamento. E o que eles encontraram é que 18% desses pacientes vão ter uma outra mutação, né? Então, eu acho que agora é um momento de mudança muito importante nesse nosso cenário de o que realmente é um critério clínico e o que são critérios de diagnóstico, mesmo de indicação de testagem. Só uma observação para o Benê aqui. Benê, eu sou também muito impressionável com a questão da ressonância de corpo inteiro, né? Mas eu acho que tem uma questão que a gente tem que levantar aqui. A gente não sabe o que acontece com as pessoas que ficam recebendo gadolínio em grande quantidade a vida inteira. O que será que vai acontecer com as tiverem 50, 60 anos? O gadolínio se acumula no cérebro, se acumula no rim. Tá? Será que a gente vai
estimular a insuficiência renal nesses pacientes mais precocemente? Será que eles vão ter algum quadro neurológico que a gente não sabe, né? Então, por exemplo, ressonância para mama tem 7 anos que o pessoal faz ressonância para mama, e hoje virou uma febre isso. A gente tem feito ressonância, inclusive para pacientes de alto risco, virou o exame de acompanhamento, né? A gente está começando bem jovem nessas mulheres. Então a gente vai ter essa resposta, acho que daqui a 10 anos, 15 anos provavelmente. Mas até lá, tudo bem, eu concordo que a gente deveria ficar fazendo isso, mas tem que ficar observando esses pacientes, eu acho. Para outras coisas. Quer comentar? Não, você tem toda a razão. Recentemente eu estava lendo um artigo sobre o gadolínio que tem essas colocações todas que você falou. Lógico que ele é muito menos nefrotóxico do que o iodo, mas também tem suas toxicidades, né? Então, sem dúvida, a ressonância de corpo inteiro é um avanço, mas tem também os prós e os contras, né? Mas por isso que eu queria ouvir a opinião dela com relação ao uso prático disso, porque não deixa de ser muito interessante, né? É um avanço muito interessante. Quando chega um paciente com suspeita de linfoadenoma na sua frente, o que eu vou pedir? Tudo, né? Até porque eu tenho mais medo que ele tenha câncer nos próximos 10 anos do que ter uma doença neurológica daqui a 50. Exatamente. Vamos continuar, Marisa? Bom, então, eu trouxe, na verdade, 2 casos. Eu estou achando que você... Essa é a primeira versão que eu mandei, não foi? Essa é... Não, é a... Bom, tudo bem, tá ótimo. A gente começa assim, depois eu passo por outro caso. Essa é uma paciente do sexo feminino, de 29 anos. Ela é portadora de uma mutação, então, no GNTP53, que é a mutação R367H, que é aquela mutação fundadora brasileira, que torna a síndrome de Li-Fraumeni uma síndrome altamente prevalente na população. A gente tem, então, 0,3% da população que tem essa alteração. Então, essa paciente fez uma ressonância de mamas no AC Camargo em 2012, na qual foi detectada uma alteração, né, um cisto inicialmente descrito, com aparecimento de um nódulo também na mama direita, de contornos regulares, realce homogêneo, após o contraste e curva dinâmica tipo 1, localizado no terço posterior da junção dos quadrantes superiores de mama direita, na transição entre o parênquima e a gordura retromamária. BIRADS 4. Então, foi feita uma biópsia inicialmente nessa paciente e o resultado dessa biópsia foi uma adenose simples, né? A gente continuou acompanhando a paciente, apesar de ser muito jovem, teve indicação de uma mamografia por causa desse nódulo, né? Foi considerado, então, um BIRAD 0 na mamografia de setembro de 2013 e já foi solicitado em seguida pela própria grupo de mastologia, então, uma ultrassonografia de mamas, e a gente, lá da oncogenética, solicitou, então, a ressonância de corpo inteiro. Nesse momento da ressonância de corpo inteiro, foi detectado, então, um foco de intensidade de sinal anômalo na junção dos quadrantes superiores da mama direita, devendo corresponder a um nódulo sólido descrito nos estudos anteriores e já biopsiado com o resultado de adenose, né? A gente insistiu, então, e o grupo de mastologia pediu, então, no mês de junho, uma nova ressonância, apesar da biópsia já ter dado como adenose, e foi reavaliado e foi pedido, então, uma nova biópsia agora em 2014, né? O anátomo patológico, na verdade, a paciente optou por vir aqui para o Hospital Sírio-Libanês e na ressecção segmentar da mama direita foi detectado, então, um carcinoma ductal in situ com padrão sólido, grau 3 nuclear, com comedonecrose, né? E no mesmo momento que foi feita essa exérese, eles também retiraram um outro nódulo na mama direita que foi diagnosticado como tumor filóides, benigno, né? De 1,8 centímetros. Então, a minha dúvida aqui, para vocês, que eu gostaria de botar, a gente sabe que o risco de câncer de mama é muito grande, né, nas pacientes que têm síndrome de Li-Fraumeni, mas o pedido dessa paciente foi: minha prima teve a mesma coisa do que eu tive aos 27 anos, só que ela teve bilateral. Eu quero fazer uma adenomastectomia. Não quer dar uma comentada, Pilar? Eu tenho uma perguntinha antes para fazer. Você sabe qual a frequência de alteração em P53 em carcinoma in situ e filóides? Se tem algum papel? Eu também não tenho a menor ideia disso. Tem um paper de 1991 da Jill Birch, que
fez os critérios de Burt, que inicialmente eram os critérios de Li-Fraumeni-like, que caracteriza Li-Fraumeni como um tumor típico da síndrome de Li-Fraumeni, né? Então, oi? Perdão, tumor filhose. O que eu falei? Li-Fraumeni. Tumor filhose como um tumor típico, além do tumor de Wilms. São os dois que são caracterizados, que ela estudou um grupo grande de pacientes e a incidência é bem acima do que é esperado. Mas o filóide maligno, ela não fala do filóide benigno, né? E aqui a gente tem, no caso, um filóide benigno. Então, acho que bom, eu acho que aí a gente tem algumas coisas para levar em consideração. Primeiro, assim, do ponto de vista dessa mama, ela está tratada, né? Ela fez tratada em termos, né? Ela tem um adenocarcinoma in situ, carcinoma ductal in situ na mama, mas foi uma cirurgia conservadora. Então, para a gente considerar essa paciente tratada do ponto de vista da mama, você teria que ter duas alternativas. A primeira, a complementação com radioterapia ou eventualmente a retirada da mama. Não sei se o mais conveniente numa paciente com alto risco de câncer como ela, se a conduta conservadora nessa mama é a mais adequada. Eu tenho dúvidas. Acho que essa é uma paciente se a radioterapia é de fato segura, né? O quanto a gente tem de segurança irradiando uma paciente que tem um alto risco de câncer. Então, eu não sei se é a melhor resposta, mas a minha tendência pessoal seria, pelo menos essa mama, eu sou muito favorável à mastectomia nessa mama, né? A mastectomia como tratamento da mama direita, que é a mama que tinha o in situ. Acho que isso, eu gostaria de ouvir a opinião dos colegas. Dado que ela tem um alto risco de câncer de mama, acho que não é o guideline, mas eu não acho absurda a discussão de mastectomia profilática para essa paciente, né? Ela tem um Li-Fraumeni, ela já teve a lesão pré-maligna em uma das mamas, tem uma história familiar de câncer de mama, quer dizer, ela tem de alguma maneira, se manifesta, né, com essa apresentação, então me parece que ela entra dentro de um grupo de pacientes em que a mastectomia profilática faz sentido, né? Não é uma mastectomia fútil. Eu acho que uma coisa importante é a vontade dela também, né? E a vontade dela. Ela está disposta a. Então, eu acho que isso tem que ser discutido, né? Isso tem que ser discutido com muita. Eu acho que isso tem que ser discutido com a paciente, inclusive no sentido de que uma mastectomia profilática não é igual a uma cirurgia plástica. Então, de qualquer maneira, para ser uma cirurgia eficiente, com uma grande retirada de tecido mamário, você também tem um potencial maior de complicações dessa cirurgia, né? Um resultado estético que é bom, mas não é tão bom quanto uma cirurgia não relacionada a câncer, ou não com essa intuição, não com esse intuito. Mas se é uma paciente que conhece os riscos e tem uma discussão clara, sabe muito bem o que quer, eu acho que estaria bem indicada para uma paciente que deseja fazer, está bem indicada nesse contexto. Você sabe que nesse paper que a Maria Isabel comentou, dos 18 mutações que foram encontradas em pacientes com câncer de mama, o autor levanta a questão da validade de você testar famílias com Li-Fraumeni ou não. Porque vem uma barra de todas as doenças hereditárias que a gente tem, essa aí é uma pior barra de todas, eu acredito. Assim, porque mesmo tumores que são muito agressivos, como carcinoma medular de tireoide, você pode remover a tireoide e a pessoa viver tranquilamente, assim. Mas aqui a gente está vivendo com um risco que é ovário, pâncreas, cólon, estômago, leucemia, que não tem como fazer rastreamento, né? Sarcoma, que o rastreamento é muito pobre, mesmo com ressonância de corpo inteiro. Então ele até levanta a questão assim, se a gente deveria fazer testagem para esse gene especificamente. Eu acho que assim, os geneticistas vão comprar essa briga no mundo inteiro, os oncogeneticistas de uma maneira geral, e eu acho que agora a gente tem que ir até o fim com essa história toda, porque eu não estou convencido também que você fechar os olhos para isso vai ser a questão, né? Eu não sei se você concorda, Simone, mas assim, considerando o risco de câncer de mama ser um câncer muito prevalente nesse grupo de pacientes, a mastectomia preventiva, que inclusive é prevista nos guidelines do NCCN, ela passa a ser uma das cirurgias preventivas mais importantes no Li-Fraumeni, não é? Você tenderia a indicar outras cirurgias preventivas para essas pacientes? Ou vários, não sei. Para essa paciente específica que nós estamos vendo? Não, eu acho que para essa não. O que a gente tem que lembrar
é da cirurgia profilática nas pacientes que têm as doenças evitáveis, como você comentou, que é mama e ovário, MEN, cólon. Mas o ovário aumenta o risco, né? E colo de útero também, né, Maria Isabel? Existem relatos de aumento de risco de colo de útero nessas pacientes, não é? Não que eu tenha conhecimento, não. Em relação ao ovário, sim, mas não o suficiente para indicar uma ovarectomia. Perfeito, é isso. Mas, isso é muito importante. Não há indicação claramente para uma ovarectomia, mas a conduta que foi tomada no caso dessa paciente foi a adenomastectomia, redutora de risco. Concordo. E a paciente vai ser operada aqui nesse hospital na semana que vem. Na verdade, o que é feito no Dana-Farber, né, a Judy Garber, que é a responsável da genética do Dana-Farber, toda paciente do sexo feminino acima dos 25 anos que tem a mutação detectada tem indicação da adenomastectomia redutora de risco. Só que tem uma questão muito importante que a gente não discutiu aqui, é que as mutações que são encontradas nos Estados Unidos e em outros centros no mundo são diferentes do R367H. As mutações que são no DNA binding domain, na região, no domínio central realmente, são mais agressivas. A penetrância é de 90%. Né? E aqui no Brasil a gente sabe que a penetrância não é de 90%. Ela é estimada até o momento em 60%, 50% a 60%. Mas realmente nessa família, como eu vou mostrar aqui mais um pouquinho, já passou para... Você vê um risco alto, né? Porque a gente tem indicado adenomastectomia profilática em portadores de BRCA2, por exemplo, e o risco estimado de câncer nessas pacientes é 40% a 60% também igual. Então você estaria mais ou menos na mesma faixa de risco. Tá certo a família ali? Não. É que tá longe, né? Não, é que eu não estou conseguindo ver direito. Peraí. Aí, ó. Aqui a gente vê claramente, né? Acho que eu vou chegar lá perto. Tem como eu mudar daí de perto? Será que eu consigo? Eu não consigo ver. Você fala pra mim, eu vou mudando aqui. Tá bom. Não, então aqui a gente vê claramente a nossa paciente é essa daqui com 29 anos e aqui a gente tem 1, 2, 3 casos de câncer de mama bilateral em parentes próximos, né? Sendo que essa daqui foi aos 48 aos 50 anos, essa daqui os 2 tumores de mama aos 27 anos, que é uma prima muito próxima dela, e essa daqui 30 anos de idade, um câncer de mama bilateral. Então, nessa família tem uma alta incidência de bilateralidade, que não é tão descrita assim na síndrome de Li-Fraumeni, mas que levou realmente essa paciente a decidir por essa conduta. Esses amarelinhos aqui essa é toda a família que foi testada, todos os que estão em amarelo são os portadores assintomáticos. E todos aqueles que têm o círculo rachurado mais a bolinha dentro é que já desenvolveram o tumor. Né? Então, a gente vê claramente aqui que a penetrância não é completa. A gente tem aqui uma senhora que tem mais de 80 anos, que nunca desenvolveu a doença e que já teve a filha que morreu de câncer de mama bilateral com 30 anos, o filho que teve câncer, uma filha assintomática e netos, inclusive, que já tiveram, né, câncer também. Essa é uma família, né, que foi aqui... iniciou todo o nosso estudo com R367H. Então, deixa eu voltar para aí, que agora vamos passar para outro caso. O que foi interessante é que a gente pôde, então, como a gente vem fazendo, uma cultura de células primárias desses tumores Li-Fraumeni. Né? Então, atualmente, a gente está aqui com uma amostra grande, a gente conseguiu estabelecer uma cultura de células primárias do carcinoma ductal in situ e também do tumor filóides, né? E atualmente a gente vamos ver como é que ela se desenvolve. Então esse é um dos casos. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Essa é uma coisa do dia a dia. Uma pergunta que às vezes as pessoas se fazem é qual a conduta nos parentes que não são portadores de mutação? Porque isso é super frequente. O parente não portador da mutação fica muito assustado e às vezes alguns colegas indicam cirurgias redutoras nesses parentes, né? Aquela coisa, não tem a mutação, mas eu acho que é melhor, né? Então eu acho que isso é uma questão importante, porque o sentido do sequenciamento é justamente você identificar quem é o indivíduo do risco e separar do indivíduo de não risco. Numa família com uma história como essa, imagino que os não portadores também ficam assustados, né? Então como é que você conduz isso? Ficam bem assustados e no caso de uma família como essa,
a gente ainda cai em outro problema, que são as fenocópias. Tá? Então, como a gente já testou mais de 130 pessoas nessa mesma família, e atualmente a gente tem em acompanhamento 52 dentro de uma mesma família, casos de câncer fora os portadores começaram a acontecer. Então, a gente tem um caso de câncer de mama com 45 anos de idade, tem um carcinoma de células claras renais num outro paciente de 56 anos, e um terceiro caso que eu não estou me lembrando muito bem agora. E para explicar para esse... e o outro, um câncer de tireoide e de paratireoide numa outra paciente. E não portadora. Então aí a gente cai numa grande dúvida, realmente. Não acredita, né? E continua sendo tratado lá no hospital, mas a grande dúvida é, será que essa paciente que não é portadora do R3C7H é portadora de alguma instabilidade genômica que vem passando de geração em geração e que fez com que ela desenvolvesse 2 tumores primários, né? Quantos pacientes vocês viram na vida com tireoide e paratireoide? Não é muito frequente. Então, provavelmente, tem alguma outra alteração envolvida e que talvez hoje fuja a nossa capacidade de explicar do ponto de vista molecular. Então, mais alguma coisa? Só lembrar aqui quem está participando hoje da reunião: o Dr. Thomas Golub, o Kenneth Oliveira, a Fernanda Tereza de Lima, o Luigi César Salvi e o Guilherme Augusto Magalhães de Andrade. Obrigado por estarem presentes aqui na nossa reunião. Tá? Bom, então vamos passar para o segundo caso. Esse foi um caso que chamou bastante atenção. Novamente, R367H. Né? Eu fiz questão de trazer os 2 casos com mutações típicas mesmo brasileiras, que durante muito tempo foram consideradas como mutações, a mutação R367H causadora especificamente de tumores adrenocorticais, e a gente vê que não é o caso. Né? Então, essa paciente, a gente vê aqui, eu vou falar inicialmente dessa paciente aqui, que teve múltiplos tumores primários, e o irmão dela, né? O pai já tinha ido a óbito com um carcinoma de células claras renais aos 40 anos de idade, e desse lado da família nós só podemos testar aqui uma tia que era, na verdade, uma portadora assintomática. Bom, a nossa probanda, então, é uma paciente do sexo feminino de 16 anos, que tem a mutação R3C7H. O primeiro tumor ela desenvolveu aos 7 anos de idade, que foi um linfoma Hodgkin, né? Em seguida, ela desenvolveu um sarcoma de escápula de alto grau, né? E, ao mesmo tempo, um segundo tumor primário, né, que era considerado como um fibrohistiocytoma maligno, que hoje é chamado também de sarcoma de alto grau, não é isso? Pleomórfico, né? Em glúteo, né, com 10 anos de idade, 2 tumores primários. Em 2007, ainda com 10 anos de idade, ela desenvolveu um carcinoma de adrenal, né? Em seguida, em 2009, um sarcoma de coxa direita aos 13 anos de idade. Em 2010, um tumor supraescapular à esquerda que teve o diagnóstico de um sarcoma de alto grau. Em 2010, mais um nódulo paravertebral, de novo com 14 anos de idade, sarcoma de alto grau. Outro nódulo interescapular à esquerda com 14 anos. A gente perde a conta dos tumores dessa paciente, né? E por aí vai. Mais um sarcoma, aqui um outro sarcoma. Em 2013, a gente, iniciando, então, a ressonância magnética de corpo inteiro dessa paciente, foi detectada, então, foram detectadas imagens ovaladas corticais renais, né? A paciente, então, foi submetida a uma ressonância magnética da região, especificamente. Essa imagem foi confirmada. A paciente foi submetida a uma nefrectomia parcial direita e foi constatado, então, um carcinoma de células renais em arranjo papilífero da paciente. Então, acho que o mais interessante nessa paciente é realmente se dar conta da agressividade que o R3C7H pode ter, né? Diferente em pacientes dentro de uma mesma família ou em outras famílias. A gente não pode falar em correlação genótipo-fenótipo, né? Aqui, claramente, a gente tem uma paciente que eu só tinha visto em casos de grandes deleções em TP53, nunca numa mutação R3C7H. E o que me chamou a atenção nessa paciente foi quando a mãe dela me ligou dizendo que o irmão dela, que não tinha sido testado,
tinha começado, durante o jantar, a perder o controle da mão e deixar cair o garfo. E ela falou assim, eu não sei o que está acontecendo com meu filho, e ele começou a ter dificuldades na fala. Ele veio no dia seguinte na Camargo. A gente conseguiu fazer uma ressonância e foi diagnosticada, então, uma lesão sólido-cística, e que foi diagnosticada, finalmente, em sistema nervoso central, uma neoplasia, né, com numerosas células gigantes pleomórficas, inicialmente diagnosticado como um xantoastrocitoma pleomórfico, e na imunohistoquímica confirmado, então, um glioblastoma de células gigantes. Então, a gente está falando aqui do dia 14, quando a gente fez a ressonância, né, a biópsia foi feita no dia seguinte, em 2010, né, outubro de 2010. Bom, a gente continuou o acompanhamento desse paciente, foi feita, então, uma radiocirurgia no paciente, e eu acho que a Nirvana poderia comentar um pouquinho sobre o tratamento. Então, esse paciente ele foi diagnosticado com esse glioblastoma de células gigantes, e no início, por ser uma lesão de localização difícil para ressecção, a neurocirurgia, em discussão no departamento de neurocirurgia e radioterapia, foi optado pelo tratamento de rádio associado a T-modal. No início, nós ficamos até na dúvida o quanto que poderia, pelo risco da radiação nos pacientes Li-Fraumeni, né, de induzir a novos tumores, mas como não era passível de ressecção, foi optado pelo tratamento convencional. Então, ele fez a rádio, fez o T-modal concomitante, e depois ele fez 6 meses de T-modal adjuvante. E ele está em acompanhamento, a lesão teve uma redução nas dimensões nas ressonâncias seguintes, subsequentes, e ele hoje ainda está em segmento, mas sem nenhuma evidência de progressão, de evolução da doença. 4 anos, isso aqui é bastante impressionante. Então, a gente tem aqui todo o segmento das ressonâncias que foram realizadas. Então, é bastante impressionante ver o segmento desse paciente, né? Atualmente, eu vou passar logo para o nosso... para os últimos exames realizados. A última ressonância de crânio foi realizada agora em maio desse ano, um controle evolutivo do glioblastoma sem alterações significativas em relação ao exame anterior, que tinha sido feito em 2012. O paciente, então, segue sem nenhum sintoma, não é isso, Nirvana? Sintomático, né? E com as imagens após teve a redução, a diminuição da dimensão com tratamento e não teve mais progressão, né, desde então. Então eu queria perguntar para vocês que também veem pacientes Li-Fraumeni, se vocês veem um desenrolar muito diferente da história dos pacientes de vocês com os tumores, como esse, que realmente é um resultado que surpreende bastante. Simone, você quer dar uma opinião? Esse não é um GBM igual aos outros, né? Ele tem uma histologia um pouquinho diferente. Vocês chegaram a ver se essa histologia tem alguma evolução distinta do GBM convencional? Não. Porque aparentemente ele respondeu muito melhor do que a gente Sim. espera, né? Mas ele não é um glioblastoma usual, né? Histologicamente ele já não era, né? Na época a gente não pesquisou nem a mutação do MGMT, né, para ver resposta à temozolamida, porque por ser um paciente que não teria, na época não teve condições de fazer, que é o paciente do SUS, né? Mas é uma coisa que a gente, agora com 4 anos de segmento sem progressão da doença, eu acho que é interessante até conversar com um patologista para rever a lâmina, tentar caracterizar melhor esse tumor, para a gente tentar entender por que teve uma evolução diferente do GBM clássico. Quanto ao primeiro caso da menina, a gente tem vontade de sequenciar inteiro esse DNA dela, e ela vai poder informar para a gente muita coisa sobre genes moduladores, né? Evidentemente existe modulação genética nesse caso. Por que uma pessoa apresenta com uma idade tão jovem 10 sarcomas? Sei lá, uma coisa impressionante, né? Então, assim, deve ter muita coisa esse caso para ensinar para a gente a respeito de modulação de P53. Não sei se você concorda. Concordo, e muito. É um caso que ensina bastante, e principalmente o quanto a gente está frente a uma doença que, se realmente é tão presente na população brasileira,
a gente vai precisar encontrar maneiras de oferecer, como para esse paciente, que é um paciente do SUS, uma possibilidade de diagnóstico rápido, acesso a tecnologias que nem sempre estão disponíveis no SUS, né, e que pode levar a um desfecho bem favorável. Eu quis levantar essa questão porque a gente nota isso em relação a vários outros tumores de pacientes Lifraumene. Então, se diagnosticados precocemente, o que a gente nota é que a resposta é melhor, diferente do que era esperado até na literatura. Eu acho que essa é a questão-chave, o seu primeiro caso, o segundo também, né? Na verdade, eu acho que mesmo que a gente tenha alguma questão de histologia, a evolução só é favorável porque o diagnóstico das neoplasias é precoce. Então, a mortalidade muitas vezes está associada com um diagnóstico tardio e impossibilidade de tratamento curativo. E esse é um grupo de pacientes que precisa ser resgatado, né, do conjunto para que você possa ter uma intervenção diferente, né, que você possa fazer uma busca ativa da segunda neoplasia. Acho que isso é um desafio mesmo, porque a busca ativa é muito onerosa. Então, precisa ter um sistema muito organizado que consiga identificar exatamente quem pode se beneficiar para que você possa fazer essa busca ativa com critérios muito, muito claros também, né? Mas eu concordo que o problema é esse mesmo. Eu ainda estou fascinado com o número de sarcomas e sarcomas diferentes que essa paciente tem. Sarcoma é uma doença extremamente complicada. Tem dezenas de tipos diferentes de sarcomas, né? Até hoje não encontramos um foco molecular comum entre eles. Translocações são os eventos mais comuns. Estudos mais recentes, com a CGH Array, tem mostrado que existe uma quantidade grande de amplificação gênica nesses pacientes, mas não existe uma alteração molecular comum para todos os sarcomas, né? Essa menina é uma pedra fundamental. Ela está mostrando para a gente que realmente existe alguma coisa entre todos esses sarcomas em comum, porque é impossível que ela tenha herdado alterações genéticas múltiplas que beneficiam ou favoreçam tipos de sarcomas tão distintos. Deve ser uma mesma alteração, um grupo muito pequeno de alterações genéticas. Então, ela é uma paciente preciosíssima, não só para a gente entender como o Lifraumene dela está ocorrendo, mas para a gente entender um pouco mais de biologia de sarcomas. Essa paciente vale um projeto isolado para a FAPESP e para o CNPq, sabe? Porque pode nos ajudar muita coisa. Bom, e no momento que foi diagnosticado, então, o tumor do sistema nervoso central desse paciente, a gente pôde, então, fazer a coleta do glioblastoma. Então, atualmente, a gente tem as células em cultura primária e do carcinoma de células renais dessa paciente. A gente ainda não tem nenhum sarcoma dela, mas esperamos não ter nenhum, né, porque não foi possível coletar. Então, eu acho que existe todo um caminho na nossa frente que é bastante interessante e para ser trilhado, para definir o que é realmente a síndrome de Lifraumene no Brasil, o que a gente vai poder fazer com esses pacientes e quais benefícios que a gente vai ter. Bom, alguma pergunta, Benedito? Eu queria que você falasse da ressonância. Ótimo. Isso aí. Bom, então, primeiro grande desafio, quando foi publicado no mundo, era como a gente iria poder fazer em nossos pacientes, porque a ressonância magnética de corpo inteiro é uma ressonância rápida de corpo inteiro. É para ser feita em 40 minutos. Na prática, não é feita em 40 minutos. Ela é feita em 1 hora e meia, né, dependendo das limitações técnicas e do paciente também, né? No momento, e vocês podem talvez me ajudar, eu conheço dois médicos para quem eu indico a realização dessa ressonância. Um aqui no Sírio e um no AC Camargo, que são os dois que eu sei que fazem a mesma técnica, que é a técnica que foi inicialmente proposta pelo MD Anderson. Mas, se alguém conhece, eu acho que seria até muito importante outras pessoas que façam essa técnica em outros institutos, para a gente poder ter conhecimento e poder encaminhar os nossos pacientes. Alguém conhece? Porque restringe, né? Então, os pacientes reclamam, né, principalmente do tempo de espera, da demora para conseguir esses exames. Em termos de hardware, é o mesmo hardware, a mesma máquina que faz a ressonância comum, ou tem que ter algum programa especial, Maria Isabel? Olha, pelo que eu conversei com... Você chegou a conversar com o Duarte também? Com o Marcos, né? Isso. Não, sobre a técnica, então, não. Pelo que eu entendi, a técnica é bastante semelhante, os cortes são feitos de forma diferente e
pelo que eu entendi, o foco maior é após a injeção do contraste, onde são feitos os momentos de captação, que são os mais importantes na determinação de nódulos hipercaptantes. Pelo que eu entendi, essa é o grande diferencial. E ele teve um treinamento lá nos Estados Unidos, no MD Anderson, onde ele ficou 6 meses para aprender a técnica. Então, a questão toda da ressonância tem tido uma grande aceitação por parte dos pacientes. Eles já têm um medo muito grande, eles já vêm com a dúvida de quando vai ser o meu próximo tumor, ou quando que eu vou ter o tumor. A maior parte deles já ouviu falar no PET-CT e ficam extremamente frustrados em saber que não é indicado, no caso deles, devido à alta dose de radiação, né? A gente não poderia nunca submeter os pacientes anualmente a um PET-CT, apesar de ter sido provado ser uma técnica eficaz para a síndrome de Li-Fraumeni. E a outra questão é que essa não é uma técnica completamente absorvida ainda. Nos Estados Unidos, são pouquíssimos os centros que conseguem fazer. Então, os estudos mundiais com ressonância magnética do corpo inteiro são no Canadá, nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra e aqui no Brasil. Atualmente, eu estou com uma aluna que já fez de 62 pacientes a ressonância magnética de corpo inteiro. Ela acho que 10 deles já fizeram uma segunda ressonância de corpo inteiro e ela detectou 2 tumores primários. Um deles foi a ressonância de corpo inteiro na ressonância de corpo inteiro dessa paciente, o carcinoma de células claras renais, e na outra foi um leiomiosarcoma de mama. E em termos práticos, para os pacientes que não têm acesso à ressonância, pacientes do Sistema Único de Saúde, por exemplo, o que você sugeriria para quem está ouvindo a gente online, em termos de um rastreamento factível, tendo em vista o painel de tumores que se apresenta na síndrome de Li-Fraumeni? O que você orientaria, em termos práticos, para quem não tem acesso à ressonância, para fazer o acompanhamento de famílias clinicamente, supostamente, Li-Fraumeni? O que a gente fazia junto, né, Benedito, com os pacientes Li-Fraumeni no passado. Primeira coisa, criar um vínculo muito forte com esse paciente, ter tempo para escutar o paciente, ter tempo para ouvir as queixas do paciente, né, que muitas vezes os diagnósticos saem relacionados a essas queixas. Exatamente. E exames mais simples de rastreamento, como ultrassonografia. Na época que a gente começou a trabalhar com isso, a gente fazia mamografia ou ultrassom da mama, dependendo da idade da paciente. Ultrassom abdominal. A colonoscopia não era feita e é um teste caro, mas, se possível, é indicado que a gente vê realmente a ocorrência de câncer coloretal em idade jovem nos nossos pacientes. E, se possível, pelo menos, se houver queixa, uma ressonância de crânio. E o exame clínico dos sarcomas, né? É claro, é claro. Então, eu acho que a ressonância passa a ser uma perspectiva muito interessante, essa ressonância de corpo inteiro, mas a gente não pode esquecer da realidade da gente, né? E outra coisa que eu queria que você comentasse, com a experiência que você tem, é com relação ao acesso ao teste. O que você podia falar para quem está nos ouvindo à distância com relação ao acesso ao teste? É possível já a gente ter uma possibilidade de realizar o teste para Li-Fraumeni em pacientes do Sistema Único de Saúde? Ou o que você orientaria em termos de encaminhamento? Ou se trata clinicamente, acompanha clinicamente esses pacientes? O que você acha, com a sua experiência em termos práticos, que são famílias clinicamente suspeitas, né? Você não é porque você não tem o teste que você vai deixar de acompanhar essas famílias, mas fica sempre a angústia, né? Eu queria que você passasse a experiência que você tem de acompanhar essas famílias. O que você acha que seria o melhor possível para fazer para essas famílias de alto risco, se não tenham acesso ao teste? Como é que você orienta as pessoas que acompanham essas famílias sem a condição que você tem ou que a gente tem aqui no Sírio? Bom, inicialmente, o teste genético para a mutação R367H, atualmente, como a gente faz em grande quantidade, o nosso custo por teste é R$30. Então, dá dó de pensar o número de pacientes que poderia se beneficiar do teste, que, depois de um aconselhamento genético, né, poderia realmente mudar a vida e o curso daquele paciente das famílias.
Então, o que eu faço e o que eu tenho recebido muito lá no hospital são amostras de sangue que vêm do Brasil inteiro. Então, o que nós pegamos sem perguntar mais questões. Se algum médico no Brasil inteiro ou fora do Brasil me manda um anátomo patológico de um tumor adrenocortical, eu já dou o ok, o pessoal da equipe já sabe de dar o ok para envio do sangue para ser testado. A gente faz pelo menos o R3C7H, mas existe a possibilidade de fazer o gene completo também. Segundo caso que a gente aceita para testagem, carcinomas de plexo coroide, que são tumores sentinelas, né, na síndrome de Li-Fraumeni. Rabdomyosarcoma embrionário seria o terceiro tumor. E famílias muito típicas, que realmente preenchem o critério clássico de Li-Fraumeni. Geralmente a gente avalia e na maior parte das vezes também faz o teste lá na Secamargo em verba de pesquisa, né? A gente tem uma verba que a gente recebeu do exterior e que tem financiado a maior parte desses exames sem estar vinculado a nenhum projeto da FAPESP ou do CNPq. Para o paciente do SUS em geral, né? O teste, infelizmente, ainda não é disponível, ainda não está disponível na maior parte dos centros. A gente tem algumas universidades que já estão começando a fazer, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Hospital de Clínicas de Barretos, eu acho que no ICESP, né? Isso, sem custo para o paciente, né? Então, esses são os centros que conseguem fazer sem custo. Então, eu acho que o ideal é, caso seja diagnosticado, a gente precisaria criar uma rede de notificação. E nós que temos a disponibilização desse teste, tentar oferecer, então, para esses pacientes a possibilidade de realização do teste. Então, eu tenho realmente recebido do Brasil inteiro, de norte a sul, muitos casos. Isso ajuda muito na hora de definição da síndrome aqui no país. O quanto puderem me mandar, eu vou tentar fazer. Mas isso é artesanal, isso é uma questão temporária, que a gente vem dando um jeitinho brasileiro, né, para resolver esse problema. Não deveria ser assim. Um teste, para ser entregue o diagnóstico para o paciente, o ideal é que o teste da pesquisa fosse confirmado num laboratório clínico que tivesse todos os rígidos controles de qualidade, com código de barra. Aqui a gente está falando de uma amostra de sangue que veio no correio, que eu não sei quem colheu, né, que se não teve troca. Então, a fidedignidade desse resultado é relativa, né? O ideal seria se a gente pudesse realmente confirmar depois no laboratório clínico. E conseguir, junto ao SUS, a disponibilização desse teste para os pacientes que têm critérios. E no convênio, a gente tem conseguido. Com um relatório bem descrito, a gente consegue ou a realização do sequenciamento a sangue, né, do TP53, que deve ser sempre acompanhado do MLPA também para a detecção das grandes deleções, ou o Next Generation Sequencing. Tudo isso que você falou é muito interessante e uma coisa que eu estava pensando aqui, a gente tem tido uma média de visitas no website do grupo de estudos de tumores hereditários, uma média de 2.000 visitas por semana. Eu acho que o website seria uma maneira muito acessível e prática para as pessoas que quisessem ou que precisassem de um contato maior com esses centros que você acabou de citar, que é Barretos, o ICESP, o Secamargo, por exemplo, né, a Patrícia, a Federal do Rio Grande do Sul. E, então, o website do GET está à disposição, se você quiser liderar uma centralização de encaminhamento de pacientes com suspeita de Li-Fraumeni, a gente poderia catalisar isso para tentar organizar até o nosso workshop de setembro, né? Que o workshop de setembro, a ideia é fazer uma rede de colaborações de registros em termos de Brasil, para a gente poder, na América do Sul, para tentar organizar isso que você acabou de falar, que está tentando fazer para ajudar os colegas, as famílias que possam encaminhar material para você testar lá. Então, acho que a gente tem que trabalhar em cima de coisas práticas para que a gente possa oferecer de maneira organizada e sistematizada esse auxílio que você já está fazendo de maneira com esforço pessoal e esforço institucional lá do Secamargo, né? Então, eu acho que uma das funções do grupo é essa, né? Além de organizar essas discussões como essa aqui, tentar colocar em termos práticos algo que possa realmente
mudar a realidade das pessoas que não vivem essa realidade que felizmente a gente vive aqui, né? Dar o acesso para esses colegas. E eu queria te agradecer, Maria Isabel, por vir, disponibilizar seu tempo de trazer sua grande experiência que você tem em Livraumene e nos compartilhar com esses dois casos muito interessantes, né, Bernardo? Muito legais. Eu acho que o Bernardo falou muito bem com relação a essa paciente cheia de sarcomas aí, com vários sarcomas primários. Eu acho que é uma paciente que vale realmente olhar para ela de maneira muito, muito cuidadosa, porque a gente pode aprender muito aí, né? E eu não sei se o Bernardo, alguém dos convidados, quer fazer algum comentário. Quer fazer se o Bernardo comentário, pudesse ler de novo ali os nossos participantes. Então, agradecemos a participação do Thomas Golub, do Kenneth de Oliveira, a Fernanda Teresa de Lima, o Luiz de César Salve, o Guilherme Augusto Magalhães de Andrade, o pessoal do Instituto de Medicina Integral, o professor Fernando Figueira, o IMIP. Tá? E, mais uma vez, lembrando, né, que muitas coisas que a gente aprendeu em doenças bastante prevalentes e bastante comuns vieram, na verdade, do estudo de doenças extremamente raras. A gente não está hoje só tentando melhorar a vida das pessoas que têm doenças, síndromes hereditárias, mas a gente também tem um olho no que isso pode nos ensinar a respeito de tumores muito mais comuns, na tentativa nossa de contribuir com a pesquisa nessas neoplasias. Queria agradecer a presença de todos aqui. Muito obrigado por terem vindo e nos encontramos daqui a um mês. Tá? Tchau.